Eu poderia passar esta resenha inteira escrevendo sobre como The Baby, da HBO, é uma alegoria inteligente e afiada para as pressões que mudam a vida da maternidade e gravidezes inesperadas. A maternidade, especificamente a maternidade precoce, é um inferno. É um conceito que foi retratado muitas vezes no cinema e na televisão ao longo das décadas, mas ainda consegue ser um tópico repleto de material para mais. A nova comédia de terror da HBO, The Baby, é a mais recente oferta desse cânone em particular. Como o personagem de O Bebê explica, quando se trata de criar um bebê, bem, ninguém realmente entende, não é? Não a menos que eles estejam nele, em casa o dia todo, sem ninguém para conversar. Grite, cochile, coma, cague, repita. Isso é muito. Isso é depois que outro personagem pergunta ao protagonista se ela já começou a alucinar. Não. Nenhuma das alucinações sobrenaturais esperadas, mas as alucinações típicas da maternidade de matar seu filho, por um pouco de paz pelo menos uma vez. Poderíamos falar sobre seus temas de controle de natalidade, acesso ao aborto, discriminação LGBTQ, pressões sociais para procriar e então, quando a criança chega, o peso colocado nos pais, e nas mulheres em particular, para ser um cuidador perfeito, mesmo que absolutamente ninguém tenha o mesmo conjunto de circunstâncias e entende o que o outro está passando. Naturalmente, como uma comédia de terror, The Baby pega o conceito de maternidade como um inferno e o estica para ser o mais literal possível. Na verdade, praticamente todo e qualquer subtexto sobre as lutas da maternidade se torna texto com The Baby, pois a ideia de um bebê, consumindo a vida de uma mãe, e excluindo-a do resto do mundo, acaba sendo o único objetivo dissimulado do bebê titular. Criada por Lucy Gaimer e Cian Robbins Grace, a série limitada britânica segue a solteira Natasha, Michelle Desvart, uma mulher de 38 anos que ficou frustrada com o fato de que suas melhores amigas perderam essencialmente sua personalidade para a maternidade. Após o anúncio de outra gravidez iminente em seu grupo de amigos, Natasha tenta endireitar a cabeça em uma cabana à beira-mar perturbadoramente remota, apenas para acabar com um bebê, Albie Pascal Hills e Arthur Levi Hills, pousando bem em seus braços. Natasha rapidamente tenta se livrar do bebê, mas logo fica claro que mesmo que ela não queira o bebê a quer. Mas estamos há 2 anos em uma pandemia literal em que todos, especialmente pais e especialmente mães, estão mental e fisicamente exaustos. E qualquer um que esteve online nos últimos 600 dias sabe que estamos lidando com uma pandemia figurativa de artigos de reflexão sobre tudo isso e como os pais, leia-se, mães porque, para o bem ou para o mal, a exaustão do pai não chega nem perto à mesma cobertura de notícias, estão além de esgotados. The Baby realmente parece estar se divertindo quanto mais se inclina para o DNA adjacente dos irmãos Grimm. Em vez de um tipo Rumpelstiltskin enviado para perseguir Natasha até ela quebrar, é um pequeno sem-mundo em um pacote de 15 libras. Anciões misteriosos aparecendo em lugares inesperados, segredos de família. Até mesmo a arte de um personagem se sentiriam em casa em um livro de imagens antiquado projetado para assustar as crianças em direção à virtude. A cada nova ruga que aparece, respondendo a uma pergunta fazendo mais 5, é fácil como espectador fazer o que Natasha faz. Segurar firme e esperar que as coisas funcionem da melhor maneira. Para Natasha, a própria ideia de ter um filho, da maternidade em geral, é combustível suficiente para pesadelos. The Baby, no entanto, não se baseia apenas nesse fato como fonte de horror e comédia. Ao longo de seus 8 episódios, a série desafia especificamente os horrores, menos comédia nesse reino, de maternidade. Enquanto The Baby é bastante direto sobre o quão engraçado pode ser ver alguém tão relutante e sem noção sobre criar filhos agora tendo que lidar com isso. Como é muito engraçado ver um bebê fofo sentado em uma cesta de lavanderia no banco de trás de um carro, para fins de segurança. Mas o programa finalmente entende que há algo fundamentalmente errado e horrível em forçar isso no mesmo tipo de pessoa, e também esperar que eles apenas cresçam, querendo esse tipo de coisa. A relação de Natasha com o bebê, mesmo percebendo que não é confiável, é complicada. E isso só se torna mais complicado quanto mais ela ouve de uma mulher conhecida como Mr. Zeaves, Amira Ghazala, que quer ajudá-la a sair dessa terrível situação. Mas considerando o que o bebê quer, e o que ele faz para conseguir o que quer, não há solução simples para nada disso. Assim como não há solução simples para os relacionamentos rompidos que Natasha acaba tendo que enfrentar como resultado de tudo isso, tanto com sua irmã mais nova Bob, Amber Grapp, que na verdade quer um bebê mais do que qualquer outra coisa, quanto com sua mãe distante, Barba, Sinéad Kozak,
que abandonou a família há 15 anos. Não à toa, acabamos de ter uma temporada do Oscar em que filmes elogiados incluíam Parallel Mothers, a história angustiante do amor e da culpa de uma mãe por fazer o que é certo, The Lost Daughter, outro belo filme sobre uma mulher escolhendo sua carreira em vez de sua família, e apenas o completo esgotamento de si mesmo que vem com ter filhos, e a pior pessoa do mundo, um filme perfeito sobre uma mulher que se sente confortável sabendo que não quer procriar. Há um absurdo em The Baby, às vezes quando você pensa em quanto do show depende de Svart olhando para o bebê, e o bebê olhando para ela, ou para outros, que geralmente são os alvos do bebê. Considerando a quantidade de manobras que provavelmente precisavam ser feitas nos bastidores, a imprevisibilidade dos bebês em geral, vale a pena elogiar os gêmeos Hughes por seu trabalho como bebê titular. A série muito intencionalmente seguiu o caminho de um bebê muito adorável que parece cheio de luz e alegria. No entanto, parece que, para o bebê, a alegria vem de arruinar a vida de sua mãe. Enquanto Natasha se vê em espiral sobre esse bebê e o que ele está fazendo, desde aparecer onde não deveria até causar ferimentos e mortes brutais, de alguma forma, o bebê só fica mais fofo. Um segundo bebê está nascendo em uma espátula. A maior parte do tempo dessa criança é passada em torno de Natasha, Michelle de Svart, uma chefe talentosa que foge da cidade para uma cabana remota. O local para seu lugar de férias alugado pode ser melhor descrito como o pé de The Cliffs of Insanity. Um belo toque surreal no início de um piloto dirigido pela veterana de Batman Nicole Kassell. Depois de uma série surpreendentemente prática dos eventos, ela retorna como a guardiã desavisada do pequeno bebê engatinhando. Apesar de seus melhores esforços para entregar o menino às autoridades ou impingi-lo a outra pessoa, os dois se ligam quase imediatamente. Estou cansado de escrever, e às vezes escrever sobre paternidade, depois de um dia cuidando de meus próprios filhos. Estou cansado dos ensaios para pais e tweets virais sobre o quão difícil é para todos, mães, agora porque, bem, sua tese de 1.200 palavras no The New York Times não vai mudar esse fato. Com esse absurdo, também há definitivamente um esboço de Saturday Night Live na premissa de The Baby, bem como havia na série muito conhecida e pouco vista como The Slap, antes dela. Mas a maneira como o show é montado, desde as performances até a trilha sonora e a direção, que funciona especialmente nos dois lados da moeda de horror-comédia, permite que ele funcione como uma narrativa eficaz em vez de uma paródia. Há também violência genuinamente tortuosa, sem ser muito sangrenta, para lembrar ao público que as apostas de tudo isso são muito reais. Não importa quantos sons doces o bebê faça, ou quão engraçado seja ver Natasha tentar interrogar um bebê, que está sentado no meio de um sofá, que é grande demais para isso. Então, em pouco tempo, mesmo o simples contato visual de The Baby, interpretado aqui pelos gêmeos Arthur e Albie Hughes, tem uma pontada sinistra. Isso certamente é ajudado desde os quadros de abertura pela trilha sonora deliciosamente perturbadora de Lucrécia Dalt, combinando fragmentos de palavras e melodias quase como uma criança descobrindo como falar. Este recém-chegado sem nome e gorgolejante também parece mexer com a percepção de tempo de Natasha, levando o espectador para dentro de vinhetas e olhares prolongados para o que aconteceu antes em ambas as vidas. E eu recebo a piscadela, a cotovelada e a piscadela dessa comédia de terror que sua protagonista, Natasha, de Michelle de Svart, é uma mulher que não quer nada com a paternidade e está farta de que sua vida seja forçada a mudar, porque todos seus amigos estão começando a procriar. E que, é claro, ela é a mais recente a ficar presa de repente com um bebê assassino que passou décadas se gabando de mulheres até arruinar suas vidas antes de encontrar uma maneira elaborada de matá-las depois de servirem a seus propósitos, engasgar com um biscoito, pulando de um penhasco. E quanto ao horror, ele vem de um lugar de horror da velha escola em sua dependência de construir suspense e tensão, o que permite que ele varie de assustador, à lá Corra, a arrepiante à lá Os Pássaros. A estreia da série foi dirigida por Nicole Kassell, cujo currículo inclui The Killing, The Following, The Leftovers e Batman, e que estabelece as linguagens visuais desequilibradas da série daqui para frente. Certamente não tem medo de ir lá, em termos de quem e o que vai matar, pois quer que não haja erro de que o bebê é genuinamente um agente do mal, mas a direção é tipicamente inteligente para borrar o foco, ou chegar tão perto que nunca, é apenas mostrar coisas para fins de pornografia de tortura. Afinal, há uma arte nisso. Não há muito brilho em o bebê, mas quando há, é para enfatizar o quão perigoso é o bebê. E o bebê é muito perigoso.
A maior parte do tempo dessa criança é passada em torno de Natal.